Oi pessoal, eu sou Marcelo Penha, sou funcionário público de carreira do Estado do Maranhão, como investigador da Polícia Civil. Eu queria deixar bem claro que falo na condição de um intervencionista, como parte da coordenação do grupo de intervenção no Maranhão, e vou passar a narrar o porquê que eu acredito que o impeachment de Dilma e a saída do PT em nada vão mudar esse país. Na verdade, o que eu vejo também é uma grande manipulação de massas, hoje com os grupos, no sentido de tirarem o PT, deixarem o PSDB e o PMDB, que nada mais são do que canalhas históricos do nosso país. Eu começo dizendo que a intervenção militar, ela pode não ter claramente um artigo na Constituição Federal, mas ela pode ser perfeitamente analisada. Nós temos no artigo 1º da Constituição Federal, e aqui em minhas mãos eu me encontro com o Vadimeco, e aí quem é estudante de Direito, quem é da área jurídica sabe a importância desse livro, informo que a minha formação é bacharel em Direito também. Quero dizer que no artigo 1º, no parágrafo único, está bem claro para todos, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Eu quero deixar claro que as Forças Armadas, elas não são subordinadas, e não confundam subordinação com submissão à presidente Dilma Rousseff, ou ao partido que esteja no poder, mas sim à presidência da República, desde que essa não conspire contra a nação. Nós temos também aqui, dito no artigo 142, se eu não me engano, sobre a Constituição das Forças Armadas, onde diz o seguinte: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, que é a mais antiga, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Que poderes são esses, senhores? O poder executivo, legislativo e judiciário. Pois bem, destina-se à defesa da pátria e à garantia desses poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então entendam, senhores, que a intervenção militar, ela passa a ter base e fundamentação constitucional quando as Forças Armadas, por dever de função, têm o dever de salvaguarda dos órgãos, das instituições, da garantia dos poderes constitucionais. Vamos só entender uma coisa que acontece hoje no Brasil. O Executivo tem tido uma política de infiltração e de subordinação dos poderes legislativo e do judiciário. Isso quebra um princípio de independência entre os poderes e a autonomia desses poderes. Então nós temos a falência dos órgãos do Estado-nação. É dever das Forças Armadas salvaguardar estes órgãos. É dever das Forças Armadas salvaguardar estes poderes, entendendo que o poder judiciário, diferente do executivo e do legislativo, tem uma diferença. O poder judiciário não é eleito, é composto por funcionários de carreira. Entendamos que um juiz, ele é um órgão e não uma pessoa. Então ele fica um pouco diferenciado nesse processo, apesar de estar sofrendo influência direta do poder executivo e o nosso Supremo não salvaguardar mais a nossa Constituição Federal, no momento em que se deixa levar, se deixa ludibriar, se deixa manipular pelo executivo. O nosso Supremo hoje é uma vergonha. O nosso Supremo hoje não salvaguarda a Constituição Federal. E aí nós temos o Poder Executivo, sob a presidência da senhora Dilma Rousseff, que nada mais é do que uma ex-guerrilheira, com passagem na polícia, com várias ações guerrilheiras dentro do território nacional. Na época de 64, com o regime militar, no contragolpe militar, esta senhora, dentro do que era a legislação em vigência, era uma criminosa, era uma guerrilheira, junto com seus companheiros. Entendamos que essa senhora hoje está diretamente ligada ao Foro de São Paulo, junto ao senhor Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, criminoso também, e mais criminoso ainda, em 2014 e 15, já após a Constituição de 88, quando junta-se a Fidel Castro, junta-se a Venezuela, no movimento bolivariano, junta-se a Bolívia, junta-se a toda uma liga que eles entendem de esquerda latino-americana, na intenção de promover uma revolução socialista em território sul-americano. O nosso país hoje vive uma ameaça, e nós não podemos e nem vamos aceitar. Na condição de intervencionista, e junto ao grupo Intervenção Militar no Maranhão,
aliada a todos os grupos de intervenção militar do Brasil, nós vamos às ruas sim. E nós vamos dizer que há constitucionalidade sim na intervenção militar. E sabemos que o que as Forças Armadas esperam do seu povo, da sua nação, é que cumpra o seu papel, que vá às ruas, que proteste e que diga não e dê um basta a tudo isso. Nós precisamos de um Brasil novo. Nós precisamos lutar por um país novo. Nós precisamos de um presidente civil, sim, mas de ficha limpa, que se cumpra a lei, e não de um grupo, de uma quadrilha que está saqueando a nossa nação, que está acabando com o nosso povo e que está subjugando as outras esferas de poder. Nós não podemos e não vamos aceitar. E é isso que eu queria deixar bem claro nesse primeiro vídeo, que é dentre outros que serão feitos. Você que é brasileiro, você que ama na sua nação, você que é militar da ativa, você que é militar da reserva, entenda, é nosso dever, é nossa missão, defender a nossa pátria, defender a nossa nação, defender o nosso povo, defender o nosso território, garantir nossas fronteiras. E aí eu entendo, como Força Armada, todo um conjunto de segurança nacional, iniciando pela Marinha, Exército, Aeronáutica, se prolongando com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, as polícias judiciárias do Brasil, que são as polícias civis, com as polícias militares do Brasil, com o Corpo de Bombeiros Militares do Brasil, com as guardas municipais do Brasil, e por fim, e não menos importante, com toda a nação que tem e deve se levantar contra o que está aí, contra o Foro de São Paulo, contra a corrupção, contra todo o arcabouço de planejamentos maquiavélicos de dominação e poder. A nossa bandeira nunca será vermelha. E existe sim legalidade numa intervenção militar urgente para hoje. Já existe toda uma formação de situação montada que propicia sim as nossas Forças Armadas a tomarem as ruas. E junto a elas, todos nós, policiais, civis, militares e todo o conjunto aqui falado, estarem juntos e irmanados nessa missão. Não vamos deixar o Brasil cair na mão de uma quadrilha, de uma organização criminosa sul-americana, que está sendo norteada pelo Foro de São Paulo. Não vamos permitir que uma quadrilha comunista, que está tecendo ipsilíteres o decálogo de Lenin, venha tentar dominar o Brasil verde e amarelo, o Brasil onde nossos rios são mais belos, nossas flores, nossos bosques, o nosso país, a nossa bandeira. E aí nós vamos honrar tudo isso. Se você é contra, ou você era contra uma intervenção militar, entenda, o seu país hoje conta com 500 mil guerrilheiros em suas fronteiras. As Forças Armadas estão monitorando diuturnamente toda essa movimentação e aguardando que você e eu saiamos às ruas e venhamos a solicitar que elas saiam de seus quartéis, porque elas precisam da legitimidade do povo, ao contrário dessa quadrilha que aí está, pintando e bordando com o nosso país. E é isso que eu venho convocar aqui você. Saia às ruas, junte-se aos grupos de intervenção militar. Esses grupos que estão aí pedindo impeachment, eles na verdade são uma grande farândula. Eles não têm a ideia de libertar e mudar o Brasil, e sim de perpetuar, voltar, retroceder ao PSDB e PMDB, o Brasil. E nós queremos um Brasil novo. Nós não vamos perder as nossas forças indo à rua para colocar o PMDB, o PSDB, PSOL e seja lá o que for, que é uma carga de canalhas históricos desse país, de novo no poder. Nós estamos na rua por um Brasil novo. E é com as Forças Armadas que nós vamos conseguir. Peço a sua compreensão, peço que você pesquise, peço que você estude. Não é golpe militar, não é um governo permanente militar, mas sem a presença das Forças Armadas, essa quadrilha comunista não vai sair fácil. E não saindo, precisamos das Forças Armadas. E assim contamos e acreditamos que elas irão sair de seus quartéis, sim, mais cedo ou mais tarde. E entenda, é por você e é por mim. Porque se não fosse o contragolpe de 64, não haveria democracia, não haveriam movimentos sociais no Brasil. Nós seríamos um país comunista. Então Deus salve as Forças Armadas e todos os nossos heróis que ao longo de todos esses anos salvaram a nossa nação do jugo comunista e mais uma vez vai mostrar o seu valor, o seu poder, combatendo junto ao povo essa corja de canalhas que aí estão tentando mais uma vez implantar o comunismo no Brasil. Agradeço a sua atenção.